Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, tudo bem com vocês? É uma alegria para mim revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por podermos abrir a Tua Palavra com vida suficiente para ouvir os Teus ensinos e que Tu, Senhor, Tu possa falar fundo em nossos corações, nos capacitando acima de tudo a entender a Tua Palavra e andar na Tua Palavra e poder ensinar a Tua Palavra. É o que te pedimos agradecidos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Perdas, o tema de hoje. Muito sério esse tema. Filipenses capítulo 3, verso 8, temos o texto central do tema dessa semana. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Tem uma palavrinha aqui nesse contexto que ele usou, sublimidade. Irmãos, é muito sutil, muitas vezes, as lições práticas de vida embutidas num texto bíblico. Eu gostaria, antes de iniciar essas considerações, mas que pode ter um resultado muito impactante na vida de todos nós. Aqui nós conseguimos ver nesse texto da Palavra de Deus duas formas de consciência que o indivíduo tem por escolha própria e, consequentemente, colherá os resultados de acordo com a sua escolha. A consciência edênica ou a consciência mundana. Cada um escolhe. Na consciência edênica, nós priorizaremos a vida em seu verdadeiro sentido, que envolve a luz, que envolve Deus, que envolve prioridade ao reino dos céus. E do contrário, a mesma coisa, só que com resultados inversos. Na consciência mundana, priorizaremos os cuidados dessa vida, os cuidados com o mundo, os prazeres dessa vida, e, consequentemente, ficaremos vinculados a esses resultados que são tão passageiros e ilusórios. Ter a consciência edênica é compreender o verdadeiro sentido da vida, que é eterno. Ter a consciência mundana é se iludir com o verdadeiro sentido da dependência mundana, do apego mundano, que é, lamentavelmente, ilusão e morte. São paradoxos muito interessantes e impactantes que nos levam à reflexão para termos uma escolha mais sensata. A consciência mundana é simplesmente passageira, ilusória e sem futuro. Basta o básico, como Jesus orientou no Sermão do Monte. Que Deus cuide de todos nós. Confiar nele é a essência da vitória. É a essência de termos o básico garantido nesse mundo, do que precisamos para a honra e a glória de Deus, exceto se for da vontade de Deus que tenhamos uma administração maior de tesouros que pertencem ao Senhor, com propósitos distintos do Senhor. Mas, de um modo geral, jamais deveríamos nos apegar e nos tornarmos dependentes das coisas desse mundo, porque esse é o tipo de amor bandido emocional, claro. Porque o dinheiro, esses bens, os cuidados dessa vida não vão apaixonar por ninguém, muito menos por nós. E tem, não tem. Tem, faz, não faz. E aí? Mas na consciência edênica, nós estamos apegados, vinculados à luz da vida, vida eterna. E temos propósito distinto, objetivo e claro, para o crescimento da sua causa. E principalmente o senso missionário que temos diante de Deus e diante dos semelhantes.
Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Porque o tema dessa semana, falando em perda, vai marcar muito a nossa reflexão para termos escolhas seguras. Segundo tema, perda da saúde. Primeiro ponto levantado aqui é o fato indiscutível e incontestável que o afastamento da raça humana da árvore da vida comprometeu severamente a estabilidade da nossa saúde e de toda a nossa vida, principalmente a longevidade. E isso tem trazido uma série de transtornos na história da nossa raça. Mas não é à toa que lá no Novo Céu e na Nova Terra, revelados no livro do Apocalipse, no capítulo 22, entre o verso 1 e o verso 3, temos duas árvores. Aqui já estavam no jardim de Deus e aqui estavam no jardim, aqui que os nossos pais, quando viveram em raça pura, estavam. Uma de cada lado do rio que sai do trono de Deus. Está ali relatado. Então quando essa cidade descer para cá, vão ter duas. Não é à toa que o inimigo, com toda a sua potestade de maldade, vai querer cercar a cidade santa com propósitos objetivos, de olho, evidentemente, nessas duas árvores da vida. E todas as criaturas de Deus sabem que lá tem duas. Não é só na Bíblia. Isso está no código genético de todos que foram criados e tem fôlego de vida, e o fôlego de vida quem dá é Deus, unicamente Deus. Um segundo ponto que nós não podemos deixar de destacar aqui é o que temos relatado em Romanos capítulo 8, no verso 22 e 23. As consequências do pecado, da rebelião contra o governo de Deus, causa até hoje, segundo o relato registrado aqui nesse texto, pelo apóstolo Paulo, causa até hoje gemidos. Irmãos, aqui está falando de gemidos na criação de Deus. A criação de Deus não foi só nesse planetinha aqui não, irmãos. Deus criou o universo. Eu até sugiro que vocês assistam ao Escatologia, versão 5, que começou agora recentemente, tem só 3 aulas gravadas, que está trabalhando com muito detalhe a história da criação. Inclusive, foram 2 aulas para dar conta de sintetizar a quantidade de informação que tem só no verso 1 e verso 2 de Gênesis, capítulo 1, tratando da criação do universo, antes de entrar na criação e formação desse planeta aqui. Antes de entrar na semana da criação, que dá origem, formação, habitação vital nesse planeta em que habitamos. Dá uma estudada, não deixem de assistir, porque é muito importante. Será um somatório muito bacana para a nossa experiência cristã e para a nossa vida, porque é assim está escrito que nós estamos estudando. Então esse gemido da criação aqui é muito doído, irmãos. Saber que tem prejuízo alastrado em toda a Via Láctea, saber que tem asteroides, como aquele que bateu há milhões de anos atrás, lá em Alcatama, no México, abrindo uma cratera gigantesca e trazendo prejuízos severos na história desse planeta. E outros mais que, se não fosse a proteção divina, poderia se chocar a qualquer momento, e se choca em outros planetas por aí afora. Isso sem falar em buracos negros que tem em todas as galáxias, que é praticamente um cemitério de estrelas, que também está sendo comentado na aula 3 do Escatologia, versão 5, sobre esses buracos negros. Vale a pena ir lá e dar uma estudada, que é muito interessante. Que é um verdadeiro cemitério de estrelas, e nós sabemos que estrelas, potencialmente, é energia e fogo, transformando um corpo celeste gigantesco em um verdadeiro e exímio exterminador de lixo para manter o controle do meio ambiente universal
seja ele no espaço intergaláctico, interplanetário, seja o que for. E esses buracos negros são tão gigantescos que podem engolir estrelas inteiras, que também são gigantescas. Planetas nem se falam. Mas é muito curioso isso aí. Saber que a natureza, aqui Paulo está falando que a criação de Deus geme com dor de parto, por causa dos estragos do pecado. Se a natureza geme, imagina a gente. Cada um de nós, quando enfrentamos lamentos profundos, dores emocionais profundas, e nem se fala dores físicas que enfrentamos, com tantos estragos que enfrentamos no rastro de destruição avassaladora que o pecado tem causado na história do grande conflito entre o bem e o mal. Um terceiro ponto que nós poderíamos destacar aqui, até inspirados em Jó capítulo 42, verso 5, é lembrar que não só esse verso, mas o livro de Jó como um todo, destaca que no planeta Terra, que dentre os mortais existem distinções de ministérios. Poderíamos aqui destacar dois: o ministério voluntário da causa de Deus, a qual cada um se conscientiza e se engaja numa missão, no propósito de cumprir com a missão, com auxílio e direção do Espírito Santo e a proteção dos anjos, com a guia do Senhor. E também o ministério da dor, do qual Jó foi convidado a fazer parte, e em vida conseguiu cumprir com a missão e sair do ministério da dor, porque cumpriu com a missão proposta. É verdade que nem todos conseguem cumprir em vida com o ministério da dor e ainda ter a chance, como Jó teve, de retomar a sua vida e exercer o ministério voluntário na causa de Deus, sem padecer sofrimentos tão severos, como foi o caso do ministério da dor que ele enfrentou. Tem pessoas que lutam contra doenças severas, conseguem vencer e continuam a vida, como Jó também. Mas alguns, lamentavelmente, cumprem com a sua missão, durante aquela doença alcançam os propósitos que precisam ser alcançados na ótica divina e descansam, repousam, aguardando em Cristo o dia da ressurreição para retomar a vida no seu verdadeiro sentido, vida eterna, através da ressurreição e o abraço maravilhoso com o eterno Criador. Mas o ministério da dor existe. E às vezes, qualquer um pode ser chamado para cumprir com esse propósito divino, que para muitos só compreenderão um dia quando estiver face a face com Cristo. Mas a fé é o suficiente, e acima de tudo a esperança da vitória, para que possamos sermos sempre, para que tenhamos disposição sempre aberta e franca para lutarmos nessa grande batalha e sermos vitoriosos. E o terceiro ponto dessa questão toda aqui, desse tema, que eu diria que é muito duro de enfrentar, é administrar a situação do luto, da perda de entes queridos. Realmente não é fácil, nunca foi. Até mesmo Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 11, verso 35, o versículo mais curto da Bíblia, Jesus chorou ao ver o nosso sofrimento, tanto que é duro. O tipo de sofrimento que padecemos neste mundo é muito amargo, é muito duro, para fazer o nosso mestre chorar, o Filho de Deus. Realmente, o nível de sofrimento que ele assistiu aqui, quando esteve em sua missão, é muito pesado. É um nível avassalador. O estado emocional e físico a que nos submetemos para não vivermos, mas sobrevivermos neste velho mundo de pecado. Mas com Ele, inspirados nele, abraçados com Ele, de mãos dadas com Ele, é que seremos realmente consolados
confortados e fortalecidos para prosseguirmos adiante e contarmos em muito breve, com a graça de Deus, com a vitória definitiva sobre o grande conflito entre o bem e o mal. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O terceiro tema e o quarto tema vai trabalhar com a perda da confiança, parte 1 e parte 2. Aqui na parte 1 está focado de forma distinta prejuízos emocionais. Lá na parte 2, além de abranger prejuízos emocionais, serão abrangidos prejuízos físicos também, dentre outros. Mas olhando aqui então na parte 1, inspirado em 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7, nós temos o seguinte: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Deus vos exalte, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando ele trabalhou com o sermão, ele se expôs dessa maneira, colocando à nossa disposição para que nós possamos lançar sobre ele todos os nossos cuidados e ansiedades, todo o nosso fardo, todo o nosso peso, que ele nos auxiliaria na devida orientação e fortalecimento para corrigirmos, ajustarmos nossas condutas e termos a sabedoria necessária, não só para vivermos, mas para nos reconciliarmos e convivermos com o mundo ao nosso redor. E principalmente convivermos com Deus também, reconciliarmos com Deus. Porque na maior parte das nossas escolhas erradas, nós abalamos, arranhamos a confiança, não só com o semelhante, mas também com Deus. E precisamos indiscutivelmente dele como nosso guia, como nosso escudo, e como nosso Senhor e Mestre, e como médico dos médicos, para nos capacitar, de fato, a verdadeira restauração e reconciliação. O que precisa ficar claro aqui dentro desse contexto é que, em primeiro lugar, a estrutura emocional de cada indivíduo é muito distinta. Por isso, ações e reações podem variar muito de uma pessoa para outra. Por isso que o conselho do Espírito Santo, através de Pedro aqui, mostra muito bem como lidar com esse tema da perda da confiança de maneira segura. Que é o texto que acabamos de apresentar. É jogando sobre ele esse fardo, esse problema, para que ele de fato nos abençoe no propósito distinto de alcançarmos a reconciliação mínima de recomeçarmos, o que é indispensável para a jornada cristã. É muito importante e vital. Logo podemos então destacar o segundo ponto aqui, que os critérios na lida com cada indivíduo são distintos também. Não é da mesma forma que nós vamos lidar com cada situação, com cada indivíduo, porque nem todos têm a mesma estrutura. Precisamos ter sabedoria, orientação divina para lidar com cada caso e cada indivíduo. Os critérios que adotamos para recuperar a confiança com cada indivíduo, em cada situação, são distintos. Não podemos perder isso de vista. Não adianta pensar que esse remédio que serve para um vai servir para outro, de forma alguma. A dosagem aí pode mudar muito e talvez até o remédio. Fiquemos atentos a que a orientação da palavra nos conduz. Porque reconstruir uma confiança quebrada, em muitos casos, pode ser uma jornada longa. E precisaremos dar um passo de cada vez. E com muita paciência e com muito jeito. Porque dependendo da situação e do indivíduo que estamos lidando, se formos imprudentes nessa orientação, pode desandar bem mais do que já estava. Pense nisso.
É muito sério esse assunto. O terceiro ponto destacado aqui, que acaba de chegar ao ponto do doce, é que ninguém vai mentir. Não é necessário mentir, jamais, mentir jamais. Mas dosar a verdade é muito importante, porque se derramar ela crua e nua no indivíduo que não tem o devido preparo para receber ela, será um verdadeiro desarranjo naquela relação. E pode danificar muito mais do que já estava. Então, veja que a verdade, para uns, pode só machucar na hora. Mas para outros pode até matar. Lembra que Jesus, numa certa feita, disse: olha, eu tinha muito o que falar para vocês ainda sobre a verdade, mas vocês não podem suportar agora. Por isso que o Espírito Santo vai vir e ajudar a dosar essas orientações para que vocês possam suportar, evidentemente ter condição não só de assimilar, como de viver e de ensinar. Então não adianta aqui querer pegar um indivíduo e tratar tudo igual, e tratar tudo da mesma forma, que se não tivermos cuidado, mente humana, a psicologia humana, cada um é de um jeito. São indivíduos distintos, ações e reações distintas. O importante, que é fundamental nisso aqui tudo, é que daqui para frente tem que ficar claro, em qualquer relação, que é vida nova, diante de Deus e dos homens. E isso vai fortalecer muito a nova relação daqui para frente. Remoer o passado, quem sabe, pode ser muito danoso em certos casos. E trazer verdadeiros prejuízos. Afinal de contas, Deus perdoa e esquece. Por que é nós que temos que ficar remoendo aquilo que nós não esquecemos? Que nós não esquecemos. Por isso que o perdão, ele é distintamente divino, porque Deus perdoa e esquece. O ser humano, ele perdoa, mas não esquece. E está sempre jogando na cara, ou está sempre lembrando. Mas não significa que está lembrando que tem que jogar na cara. Entende, irmãos? E da mesma forma, é a apresentação da verdade crua e nua. Cada caso é seu caso. O mais importante é daqui para frente ter a certeza que a vida começou do zero. Uma relação nova. Independente se até ali vieram 20, 30, 10 ou 15 ou 70 ou 80 anos. Mas da reconciliação em diante, é fundamental entender que é Deus no leme da embarcação de nossa relação. Seja ela conjugal, seja ela da amizade, seja ela profissional, seja como for. Se tiver estrutura para lidar dessa forma, vida nova daqui para frente, ótimo. Se não tiver, não adianta, não tem nada que vai fazer isso prosseguir. Porque terá ser severamente danoso a insistência de algo que não se ajusta. Meus irmãos, a relação, seja ela conjugal, seja ela com os amigos, pode ser comparada às vezes a uma louça caríssima, linda, que a vida molda. Quando uma louça dessa é lançada no chão e quebra, estilhaça em milhares de pedaços, é querer esperar um milagre de Deus, que isso seja restaurado pó por pó, caco por caco. É os casos que eu vejo, e não haverá restauração senão um milagre. Mas quando trincado ou quebrado, dá uma, duas peças, três peças, cola e consegue recuperar e fica bacana. Mesmo que fique as cicatrizes. Mas não pode ficar mexendo muito ali naquele negócio que solta, sabe? Para a relação prosseguir, precisa de estar firme. Perdoar não significa que vai restaurar a louça. Porque nós estamos tratando de relações humanas e que estão vinculadas à condição da louça. E nós sabemos que a louça é frágil. Agora, quando formos habitantes do reino eterno, voltarmos a fazer parte da raça pura, não, aí mudou a estrutura todinha. Porque o que é corruptível se revestiu da incorruptibilidade. Então, reconstruir essa relação
se há espaço para essa reconstrução, deve ser trabalhado, lembrando que passo a passo e muita paciência para a definitiva restauração desta louça e poder reutilizá-la novamente para os propósitos com que ela foi fabricada. Isso é fundamental ficar atentos. Mas há casos que dependem do milagre. Não conhecemos os desígnios de Deus para saber se realmente vale a pena ceder o milagre, nesse caso, de restaurar louça que já virou pó. Que muitas vezes preferível é uma louça nova, porque aquela não restaura mais. No capítulo 12 de Romanos, no verso 1 e no verso 18, tem uma orientação, aliás, no capítulo todo tem muita orientação bacana sobre isso. Mas no verso 1, Paulo mostra que nessa relação que vivemos uns com os outros, diante de Deus e diante dos homens, precisamos constantemente oferecer o nosso corpo, as nossas emoções, evidentemente em sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus. Só assim que funciona essa relação. Mas lá no verso 18, está destacando que, se possível, tende paz com todos os homens. Porque Paulo realmente sabia que tinha casos, não teria como restaurar essa louça mais. Isso precisa ser claramente compreendido e balanceado na hora de colocar na mesa. Não é um indivíduo só que vai julgar essa questão. Isso é trabalhado nas duas partes. E as duas partes saberão se tem ou não futuro essa restauração, se há espaço ou não para isso. E Deus irá colocar no nosso coração. Mas em Cristo é que nós sempre buscamos estar orando. Aí entra orar pelos inimigos, orar por quem não gosta da gente, amar quem nos odeia, ou deixar de odiar e passar a amar quem um dia nós odiamos. Tudo isso faz parte do comportamento humano, da convivência entre os seres que vivem neste velho mundo. Seja numa relação conjugal, seja familiar, seja social, seja o que for. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O quarto tema, então, trabalhando a segunda parte da perda da confiança, olhando para prejuízos físicos e emocionais. Irmãos, para sintetizarmos de uma maneira objetiva sobre a questão da confiança, a confiança é uma arma poderosíssima para vencermos batalhas e guerras no grande conflito entre o bem e o mal. E ficar desarmado dessa arma, desse tipo de arma, irmãos, é muito difícil, é muito embaraçoso, é muito constrangedor. Só em Cristo encontraremos motivação e coragem suficiente para a batalha, que essa arma é indispensável, a batalha do grande conflito entre o bem e o mal, a confiança. No livro de Gênesis, no capítulo 37, do verso 17 ao 28, nós temos aqui a história de José com seus irmãos. Irmãos, pensa naquele moço com um coração tão bacana que ele tinha, que foi tão maltratado por seus irmãos, foi espancado com seus irmãos, foi jogado num buraco que eles não estavam nem aí se ele caísse vivo ou morto lá dentro. Eles não estavam nem aí se ele ia sair de lá com bacia quebrada, com perna quebrada, com braço quebrado, ou coluna trincada, se ele ia sair inteiro ou aleijado de dentro daquele buraco. Eles jogaram lá dentro e depois intencionaram tirar para matar. Aí alguns deles intercederam para que ele não fosse executado, mas que fosse vendido como escravo. Claro, para vender como escravo ele já tinha que ter observado ele lá embaixo e ver que ele já estava em pé andando lá, só choramingando e gritando para que fosse tirado lá de dentro, que não tinha como sair de dentro do buraco, que era muito fundo,
e largo, porque se fosse estreito, ele teria saído, escalando pelas beiradas do buraco. Mas com certeza ele não alcançava, abrindo as mãos não alcançava nas laterais do buraco. E o buraco era fundo. E não tinha meio dele sair dali, a não ser ajudado por alguém, com corda que fosse lançada, ou uma vara bem longa. Não tinha como ele sair. E José sai e começa uma saga de chicotes como escravo que se tornou nas mãos dos comerciantes maelitas, que eram parentes dos judeus, descendentes de Ismael, que povoaram a Arábia Saudita. E é por isso que esses hebreus, os irmãos de José, tinham uma boa relação com os demais. Só que esse grupo de ismaelita não era pessoas tementes a Deus. Com certeza, senão não teria aceitado pegar um irmão deles, pegar o próprio sangue de parente, descendente de Abraão, e levar debaixo de chicote e ainda ter coragem de vender esse indivíduo lá no Egito como vendeu. De gente boa não tinha nada nesses ismaelitas. Era do naipe dos irmãos de José para baixo. Que inclusive pagou os irmãos de José pela aquisição desse escravo. Que coisa horrível. Mas o mais interessante nessa questão toda é que José, que tinha tudo para odiar, para não querer nem pintar de ouro, nem ouvir falar desses terríveis inimigos nomeados de irmãos que ele tinha, que eram verdadeiros demônios naquela ocasião. Meus amados, esse José teve o coração trabalhado por Deus, e o tempo que cura até queijo curou o coração desse moço a ponto de ter saudade desses trastes chamados de irmão, e de ter sido um auxílio na vida deles, salvadores da vida não só do irmão, como da família toda, e como de todo o povo de Israel naquela ocasião, que já vinha sendo escravizado no Egito. E na ocasião de seu governo, dos 430 anos que Israel ficou na escravidão egípcia, os 30 anos que José governou o Egito como governador do Egito, que foi quando o restinho de hebreus que tinha lá na Palestina desceu para poder definitivamente ter uma vida mais confortável, e acabou de ficar de vez no meio da escravidão egípcia, que já vinha há anos sendo executada pela nação egípcia. E esses 30 anos que José governou o Egito foi um período de trégua, onde o povo teve dignidade. Os escravos tiveram dignidade dentro do Egito. Mas 400 anos, tanto anterior aos 30 como posterior aos 30 anos do governo de José, que completa então 430 anos, 400 anos foram de chicote, de escravidão, de tortura. José é um exemplo de que todos nós podemos também alcançar esse nível de comportamento, esse nível de perdão e esse nível de amor que é inspirado no amor ágape, o verdadeiro sentido, que nos proporciona a condição não só de sermos perdoados, como foi o caso dos irmãos de José, quando perceberam toda a situação diante de José, porque muitas pessoas não querem perdão, nem se acham dignas do perdão. Elas mesmas não se perdoam mais de suas escolhas tão estúpidas que fizeram no passado. Mas o trabalho do Espírito Santo foi muito eficiente no coração dos irmãos de José. E eles conseguiram se perdoar. E muito mais ainda aceitar o perdão de José. E perdoar então como perdoou José, foi um trabalho de uma vida inteira na vida daquele homem, que Deus fez no seu coração, e cada dia mais o fazia maior diante dos homens e diante de Deus, para a honra e glória do nome de Deus. É um exemplo muito bacana para nós, e muito feliz o exemplo da vida de José e seus irmãos, e sua família. Pense nisso, amados irmãos.
É muito bonito isso aqui. Realmente o tempo cura até queijo. E é o que aconteceu na vida da família de José. Foram muitas curas, principalmente a cura do pai, que viveu amargurado por anos e anos, chorando pela morte de quem não estava morto. Foi realmente um desgaste emocional tremendo, agressões físicas somadas com agressões emocionais que toda aquela família sofreu, e José também. Olha, quem bate esquece muito fácil das coisas, mas quem apanha não esquece fácil não. E ter reconciliação numa situação dessa, precisamos de realmente sermos simples como as pombas e astutos como as serpentes, para que possamos de fato sabermos avaliar se tem ou não condição de reconciliação de fato naquele caso ali no qual estamos enfrentando, porque do contrário pode ser muito severo. Quem sabe, como o tema anterior nós comentamos, mexer numa carniça pode levantar muito odor, e nem todos os indivíduos terão condições de superar traumas emocionais tão severos, principalmente somados a traumas físicos, que agrava mais ainda os emocionais, onde houve agressão física. E até em muitos casos de espancamentos, que acontece até entre pais e filhos, entre irmãos, entre filhos e pais. É muita situação, irmãos, que dependemos realmente da orientação divina para avaliarmos e, de fato, termos condição de restaurarmos determinadas situações. E sabermos se devemos seguir em frente ou não e como seguir em frente ou não, com o apoio e a direção do Senhor. Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. Quinto tema, perda da liberdade. Esse tema pode ser avaliado dois tipos de perda de liberdade. A liberdade, de fato, física, que pessoas ao cometerem crimes vão para a cadeia, e que no fundo, o vínculo é o mesmo, e das pessoas que perdem a liberdade cotidiana por causa da dependência de vícios. Mas no fundo, como eu disse, está o pecado estabelecido, que conforme 2 Pedro, capítulo 2, verso 19, aqui comenta, que prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Irmãos, aqui está muito claro. Certos tipos de apego que nós temos das coisas, das trevas, das coisas desse mundo, nos tornam dependentes, viciados do que está nos dominando, do que estamos nos apegando. Se observarmos no livro de Mateus, capítulo 12, versos 43 ao 45, Jesus ali faz um comentário muito apropriado aqui nesse tema, que o espírito imundo, que é o promotor dos vícios e dos pecados, né, de toda a história da raça caída, de toda a história do grande conflito, esse tipo de personagem do tipo vírus virtual, que se instala no cérebro, na mente humana, e aciona o estado de dependência desse mau hábito que foi adquirido, podem nos levar a crimes e até a ser presos de fato. Mas muitos não chegam a praticar crimes, mas praticam a dependência, seja ela química, seja ela de cigarros, coisas ou outras coisas qualquer, que leva a pessoa a vida inteira a se destruir, com uma implosão. Ela perde a liberdade de se ambientar com as pessoas, mesmo entes queridos. Ela perde o espaço de relacionamento, ela perde a confiança própria, ela perde a confiança alheia, ela perde o emprego, ela perde a empresa, ela perde a autonomia de ser quem é.
e muitos outros tipos de liberdade que poderíamos estar aqui citando, que ela perde, porque está perdendo o seu verdadeiro sentido da vida, que é luz e vida eterna, e está caminhando na direção da morte, que é o que os apegos das trevas nos traz de resultado por escolhas desse gênero. Então diz que esse espírito imundo, ele sai passeando por aí afora, e ele volta. Se perceber que a casa está aberta, o coração está aberto, ele entra e traz mais 7 espíritos imundos, e o estado desse indivíduo passa a ser 7 vezes pior do que antes. Jesus está mostrando com clareza o que é ser dependente desses espíritos imundos, desses tipos, vírus virtuais que dominam a mente humana, por permissão de cada um. Porque se usarmos o capacete da salvação, aqui não tem vez, não chega ninguém. Os dardos inflamados para jogar esse tipo de contaminação na nossa mente e no nosso coração serão liquidados, serão eliminados com o poderoso escudo da fé que nós utilizamos. Sabe, irmãos, a armadura do cristão, trabalhada no livro de Efésios capítulo 6, é essencialmente interessante nós estudarmos e nos protegermos utilizando todos os dias. Só assim venceremos e não seremos escravos de nossas más condutas, de nossos maus hábitos, de nossas más escolhas. E seremos servos e servos do Altíssimo, da luz, membros da luz, que um dia serão revestidos da imortalidade e voltará a fazer parte da raça pura. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Para que tenhamos de fato liberdade do seu verdadeiro sentido diante de Deus e diante dos homens. É muito importante essa lição para nossas vidas. 6º tema, perda da vida. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26, diz que aqui que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Irmãos, presta atenção no tempo do verbo que Paulo utilizou ao escrever isso aqui. É a morte. Para nós continua sendo. Para Deus continua sendo. E tragar a morte, irmãos, eliminar a morte, é algo muito mais amplo do que a gente imagina. Toda essa sensação de prejuízo que nós temos hoje, com perdas, principalmente relacionado com a vida, está embutido aqui nas explicações que Paulo dá nisso aqui. Lidar com o luto é sempre um preparo vital na nossa missão diante de Deus e diante dos homens. De alguma forma sempre nos habilitamos. Porque aquele ente querido, quando a gente vê ele inerte ali naquele lugar, prestes a ser colocado debaixo do chão, toda a relação que nós tivemos com aquele indivíduo vai sempre marcar em nossa memória o que poderíamos ter feito ou deixado de fazer no relacionamento com aquele ente querido. Sempre lições de vida serão vividas por aqueles que sepultam os seus entes queridos. Reflexões profundas são trazidas à nossa mente e principalmente no novo estilo de vida que adotamos daqui em diante. Agora, passar a régua nesse assunto de vez é um foco bíblico, de encerrar com esse tipo de situação vinculado à morte. Interessante, irmãos, que se nós formos no livro do Apocalipse, no capítulo 20, do verso 11 até o verso 15, nós temos ali um relato muito interessante sobre isso. Logo no verso 11, presta atenção no que está escrito ali. Diante do trono de Deus, desapareceu, não achou lugar mais o céu e a terra. Não foi eu que escrevi não, está ali, irmãos. Imagina diante do trono de Deus, esse céu velho, essa terra velha, não achar lugar para ele mais. Que no contexto, fala que ele foi consumido em fogo, né? Onde uma série de indivíduos foi lançado ali, envolvendo toda uma lista de seres
que não estão contados no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, o nome que não está ali está incluído na relação dos perdidos, que está sendo lançado junto aí para desaparecer diante do trono de Deus. Por coincidência, no seu contexto, lançado também no que está sendo chamado ali antes de desaparecer, né, de lago de fogo e enxofre. Terra redonda, lago de fogo e enxofre. Curioso isso aí, fogo e enxofre, lá no verso 10 fala do enxofre. No verso 12 não fala lago, não comenta do enxofre. Mas lá no verso 10 do mesmo capítulo já adiciona o enxofre junto. Uma curiosidade, irmãos. Se você puxar até na internet composição dos elementos químicos do Sol, você vai ver que dentre os muitos elementos químicos do Sol, que é fogo puro, está o enxofre. Olha que curiosidade. Aqui está falando desse contexto de Apocalipse, que a morte e o inferno, ou Hades, foi lançado dentro desse lago de fogo e enxofre também. Dois personagens interessantes que vai cumprir exatamente com o que Paulo falou ali em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 26. Ele vai vencer de vez ali. A morte será tragada ali, tragada, consumida, devorada. Interessante, irmãos, que no dia 5 de maio deste ano, 2019, agora, poucos dias atrás, eu assisti uma reportagem no Matéria de Capa, que passou na televisão, sobre o trabalho de uma tal de doutora Kelly, seu nome de fato é Catherine Brown, 29 anos, uma grande cientista já, consagrada, conseguiu um feito incrível, auxiliado evidentemente com uma grande equipe de outros estudiosos, cientistas também, que foi reunir informações de vários telescópios de terra e ter o privilégio de conseguir fotografar pela primeira vez na história da humanidade, desde que Adão caiu para cá, um buraco negro em ação. E esse buraco negro, irmãos, fotografado, foi numa galáxia até próximo da nossa galáxia, a galáxia Messier 87, que está a mais ou menos 55 mil anos-luz de distância da Terra. Só que esse buraco negro fotografado ali, na galáxia de Messier, irmãos, 6,5 bilhões de vezes maior do que o Sol. Pense no que eu estou dizendo. O Sol que nós temos aqui é milhões de vezes maior do que a Terra, irmãos. Comparando fisicamente, o Sol seria uma melancia gigante e a Terra, o planeta Terra, uma jabuticaba ali do lado. Agora imagine que esse buraco negro fotografado lá, 6 bilhões e meio de vezes maior do que o Sol. E esse buraco negro, sabe o que é o buraco negro? É um cemitério de estrelas. Ele engole estrelas inteiras, ele é formado pela morte de diversas estrelas, que o Sol é uma estrela. Lembra que eu comentei agora mesmo sobre os componentes químicos de uma estrela ou do Sol? Fogo está ali, não precisa nem questionar. Agora enxofre, que a Bíblia está falando, junto com esse fogo, tem também. E nós estamos falando, olha, comparar a Terra com o Sol já é absurdo. Agora imagina aquele buraco negro que fotografou. E outro detalhe, tem mais de 100 milhões de buracos negros só aqui na Via Láctea, só não conseguiu fotografar nenhum ainda. Nem em ação e sem ação. Esse foi o primeiro que conseguiram fotografar. E além de fogo, enxofre, tem abismo também, que ele forma no centro, um abismo, e o atrito de velocidade que formam suas partículas causa uma velocidade de escape que qualquer coisa que passar próximo dele, mesmo na velocidade da luz, é tragado para dentro. E desaparece por completo massa, tempo e espaço. Olha como que isso combina com o texto aqui de Apocalipse, que vai tragar a morte, o inferno, né? Olha o inferno ambulante, o lixão ambulante aí, que existe já no meio ambiente,
para o controle do meio ambiente do espaço sideral, seja ele interplanetário, seja ele intergaláctico ou em qualquer parte do universo. Existem os lixões porque lixo é produzido por todas as criaturas e precisa de ser exterminado, precisa de ser eliminado, e o buraco negro foi criado para isso. E o que a gente fica pensando às vezes como inferno, de uma certa forma, tem aí um bocado deles prontinho, e que não é inferno do jeito que a maioria dos religiosos pregam, né? É apenas um exímio exterminador de lixo. Todo aquele que tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Então, quem não tem o filho, na realidade é um lixo. E lixo, o lugar de lixo é lá no buraco negro. Pensa, irmãos, que coisa mais interessante. No Escatologia, versão 5, aula 3, tem um comentário bem mais amplo sobre esse buraco negro. Sobre buraco negro e sobre a criação do universo. Vai lá, assista, não perca o Escatologia 5, aula 1, 2, 3 e continue assistindo. É muito importante que você assista e principalmente que você compartilhe, para que outros também possam ser evangelizados nesses ícones tão profundos das Escrituras Sagradas que um dia o Senhor deixou revelado para nós. É muito interessante. Então, a perda da vida, o complemento absoluto disso aqui, temos aqui uma série de ilustrações da palavra de Deus, que um dia a morte vai ser definitivamente tragada. E o projeto original do Criador, para sempre, seguirá em frente, sem a menor sombra de dúvida, completamente livre de tudo o que produz trevas ou morte na história do universo. Isso é promessa divina. E isso é um assim está escrito. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sétimo tema, gratidão sempre. Queria citar um texto aqui de Mensagens Escolhidas, volume 2, página 268, que diz o seguinte: precisamos cultivar a gratidão. Devemos frequentemente contemplar e contar de novo as misericórdias de Deus e louvar e glorificar o seu santo nome, mesmo quando passamos por tristeza e aflições. Irmãos, ser grato em qualquer circunstância, de termos a oportunidade da vida, termos a oportunidade de prosseguirmos em frente, é o mínimo que podemos fazer. Que Deus nos abençoe. Senhor, dirija a nossa vida. Que o nosso senso de gratidão esteja sempre disponível a Ti e aos nossos semelhantes. Que o senso de perdão esteja sempre disposto em cada um de nós para perdoarmos e sermos perdoados. Capacita-nos, Senhor, a vivermos de maneira sensata e de maneira amável diante de Ti e diante dos homens. E que naquele grande dia, Senhor, todos nós sejamos contados entre os vitoriosos que hoje têm o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Que em nome de Teu Filho te pedimos, por nós e cada lar aqui representado nesta oração, é o que te suplicamos agradecidos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.